No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scari e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos conversar sobre a ditadura militar. Participo do programa Ayrton Soares, advogado e um dos grandes defensores de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Lucas Paulo Vilauta, coordenador de Memória e Verdade do Instituto de Vladimir Herzog. Na verdade, ele é coordenador de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Participo do programa com a sua participação especial, Franklin Valverde, jornalista, sempre conosco. Olá, Franklin, tudo bem? Tudo bem, Joel. Bom dia para o Ayrton, para o Lucas e para vocês que estão em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Uma pesquisa do Instituto de Democracia e da Democratização da Comunicação mostra que os brasileiros estão rejeitando cada vez mais a ideia de um golpe militar no país. No entanto, grupos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, continuam promovendo manifestações a favor da intervenção militar no país. Quem são essas pessoas? Que grupos são esses? Por que eles defendem a volta da intervenção militar? Nós sabemos que, segundo as últimas pesquisas, 54% da população brasileira não tinha nascido ainda quando terminou a ditadura militar no país. Bom dia, Ayrton Soares, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, é um privilégio estar aqui no programa, dessa vez por esse sistema maravilhoso. Muito bem. Ayrton, o que explica essas manifestações a favor da ditadura militar? Bom, não são manifestações que devem preocupar, porque elas têm mais um aparato e imobiliza poucas pessoas, mas o que é importante saber é quem é que financia essas mobilizações. São grupos de extrema-direita, não se sabe a cor dessa extrema-direita, só que pregar pura e simplesmente a volta da ditadura militar é uma coisa. Agora, e o que pode estar por trás disso? De que forma poderia voltar a ditadura militar se existe um militar no poder? Então, esse enigma que a gente vê pela frente é o seguinte: o que querem esses manifestantes? Não é verdade? Eles querem tumultuar? Porque eu me lembro muito bem, no tempo da ditadura propriamente dita que nós vivemos, que havia um fator de unidade que fazia com que Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas em geral, pudessem sustentar aquele regime. Era o anticomunismo. Então, por isso que a todo momento está se procurando mostrar que o comunismo ainda é uma ameaça, que, na verdade, nunca foi uma ameaça para o Brasil. Nós já tivemos um partido comunista aqui no Brasil legalizado, tivemos um partido comunista do Brasil também. Então, é estranho esse episódio todo, mas eu acho que devia ser muito bem investigado pelos órgãos de informação e segurança do governo, que apresentasse à sociedade uma informação clara sobre o significado da existência desses grupos e por quê, uma vez que eles infringem a Lei de Segurança Nacional, eles não são punidos. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Ayrton, bom dia, Franklin, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando. Lucas, por que a nossa democracia está sendo tanto agredida no momento? A gente no Instituto Vladimir Herzog, inclusive nosso diretor executivo, Rogério Sotile, tem sempre esse discurso muito presente, que é um discurso que a gente tenta sempre disseminar, explicar e difundir, que a democracia, as instituições democráticas estão sendo atacadas porque a gente não fez um processo de justiça de transição, um processo de transição adequado. O que isso significa? Quando a gente passa por regimes de guerra civil, conflitos internos ou ditaduras, após esse período, as melhores práticas internacionais dizem que é necessário fazer uma transição, fazendo a memória e a verdade sobre os fatos que aconteceram nesse período, promovendo justiça, ou seja, punindo, responsabilizando, identificando aqueles que praticaram graves violações de direitos humanos ou que praticaram crimes
e que se tenha uma responsabilização dessas pessoas, promovendo reparação para aqueles que foram afetados, foram vítimas desse período, e, finalmente, reformando ou transformando as instituições que poderiam ter essas marcas autoritárias, né? Que ficaram com esse legado autoritário. O que acontece é que no Brasil a gente teve uma transição lenta, gradual e sem choque, né? As pessoas falam muito por que no Brasil acontece que a gente não teve um processo de justiça de transição adequado, por que ninguém foi punido. Eu acho que um dos elementos principais que muitos pesquisadores do tema trazem é a questão de a gente não ter tido uma transição como ocorreu em outros países, por exemplo, como a Argentina, que é uma transição de choque, de ruptura. O que aconteceu na Argentina foi que o governo subsequente à ditadura, o governo do Alfonsín, ele vem já com a Comissão da Verdade para, vamos dizer assim, passar a régua, preparar o terreno para que um novo governo democrático pudesse ser instaurado. O que aconteceu no Brasil foi diferente. A gente teve uma transição que foi feita, inclusive, primeiramente com o militar na presidência, né? E que ela foi uma transição pactuada e que esse pacto durou muito tempo, né? Existia um pacto interno que era não tocar naqueles que foram responsáveis por graves violações de direitos humanos, não mexer nas instituições. Existia esse pacto que estava aí colocado e que, no nosso entendimento, ele é responsável. A gente não ter feito essa transição é responsável por duas coisas. A primeira, a gente tem um legado extremamente autoritário nas instituições brasileiras e conhecimento da população sobre a importância dessas instituições para o mantimento da democracia. Então, isso por um lado. O fato de que a gente tem, sim, no país hoje, por exemplo, uma polícia militar que mata cada vez mais, sim, uma tortura, uma prática de tortura no sistema prisional, que é uma prática sistemática, que é mais grave, ou pelo menos tem outra gravidade, mas o número de pessoas torturadas é maior do que o que se existia na ditadura. Enfim, então você tem esse sistema de repressão e autoritário que teve continuidade nas nossas instituições, né? Muito bem. Por outro lado, que você tem, Joel, desculpa, estou me alongando, mas só queria complementar essa parte. Como o Fernando Barros mostrou, esse próprio governo que está aí, ele vem dessa parte do que era a linha mais dura da ditadura, né? O Bolsonaro, o general Heleno, eles vêm do que era aquela parte que não aceitou a transição. Então, esses que não aceitam a transição estão de novo no poder. Então, a gente tem legado autoritário, a gente tem um governo hoje com a pior corja, com a pior parte do que existia na ditadura. Somado a isso, uma população que em grande parte desconhece a sua história. Então, acho que são esses três elementos que são principais para a gente entender por que esse pedido de ditadura volta a acontecer, né? Muito bem, nesse programa você também confere as notícias da Rádio ONU com o repórter Eulério Govani e a participação da repórter Isabela Alves, que traz as matérias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Ayrton, você concorda que o grande problema da nossa democracia está na transição? Por exemplo, que deixou intactas as polícias militares dos estados? Olha, foi uma transição concedida, não é? Porque eles não se desarmaram. Eles mantiveram todos os instrumentos de repressão que existiam. Inclusive, não desmontaram a estrutura que existia dentro do CODE, que é o Comando de Defesa Interna. Quer dizer, se quiserem acionar a qualquer momento, de novo, os destacamentos de operação e informação, eles podem. Então, o fato deles não terem se desarmado fez com que muitos democratas aceitassem a transição e, em nome da paz, tivessem concedido até que não se punisse os torturadores, por exemplo. Não estou falando nem das autoridades maiores. Da Argentina, que foi citado agora pelo Lucas, foi um processo exemplar. Torturadores foram presos. Até o presidente da República foi preso lá, né? Generais na cadeia, até hoje deve ter, entendeu? E aqui isso não ocorreu. Agora, o que sobreviveu da ditadura, nós estamos colhendo agora na atuação permanente da Polícia Militar dos vários estados, que, embora subordinados aos governadores, elas partem daquele pressuposto que foi inserido na cabeça dos militares brasileiros de que o adversário interno político, o opositor interno político, tem que ser encarado como um inimigo da pátria. E como inimigo da pátria,
a doutrina que vigente desde o tempo de Caxias tem que ser exterminado. Então, você vê hoje a atuação de milícias impunes, você vê hoje processos de chacina praticado, todo mundo sabe por quem, que não são investigados. Você vê um comportamento das PMs com base nessa orientação. O bandido é o inimigo, ele não tem que ser respeitado. É o que se fazia com os dissidentes políticos, à época da ditadura. Então, sobrou esse germe atuante que pode ser mobilizado em qualquer tempo e que não está sob controle das forças democráticas. Por quê? Por exemplo, o que aconteceu no Ceará? O que aconteceu no Ceará? A insubordinação da PM. E depois, o comandante da Guarda Nacional, parabenizá-los. E quem é responsável pela PM no Estado? É o governador do Estado eleito pelo povo. Mas que poder é esse que vem para essa PM? De onde vem essa PM? Essa força que ela pode fazer o que ela quer. Inclusive, atirar em senador, que sabe ser um senador, como aconteceu lá no Ceará. Então, esse germe da ditadura ainda está inserido na cabeça de todos aqueles que ocupam poder de repressão. E aí, então, você vê as impunidades que surgem diante de vários incidentes que hoje a imprensa, felizmente, noticia, da violência com que os policiais tratam o cidadão, aliás, matando menores, né? Espancando pessoas de idade, não é verdade? Tudo isso é fruto ainda dessa doutrina de segurança que existe, que o adversário interno é o político, é o inimigo, e que o bandido tem que ser exterminado. Então, agora, o que fazer? A polícia brasileira não serve à população e serve ao Estado, né? Por isso que ela continua repressora. Como desmontar isso? Eu gostaria de ouvir vocês durante o programa. Mas agora o Franklin tem uma pergunta. Então, quer dizer, como desmontar essa situação, Ayrton? Porque o que a gente vê pelo noticiário é que o governador, por exemplo, do Ceará, acaba não tendo, digamos, exercido a sua autoridade plenamente, né? Ele deveria estar enquadrando esses policiais militares que não o respeitam, que rompem com a hierarquia, né? Porque a polícia militar é formada em cima de uma estrutura extremamente hierárquica. E dentro dessa hierarquia, o topo, né, o mandatário supremo é o governador, e ele tem que ser respeitado. Por que acaba ele não exercendo efetivamente, enquadrando essas pessoas? O que tem que ser feito para enquadrar esses policiais que muitas vezes acabam atuando muito mais como se fosse uma milícia do que uma polícia efetivamente militar, ou uma polícia responsável por proteger a sociedade? Olha, o que nós vimos foi um governador tentando enquadrá-los, né, afastando muitos policiais dos cargos, mas depois da visita do comandante da Força Nacional. O comandante da Força Nacional que lá foi, ele simplesmente foi, festejou junto com os grevistas, não é? E o governador ainda está à espera de que as medidas que tomou possam ser cumpridas, como, por exemplo, a indisciplina desses militares deveriam ter sido apuradas. Mas apuradas por quem? Numa estrutura de quê? Na estrutura de que no Estado tem uma justiça militar que pode apurar esses crimes? Isso não se tem notícia, não é? Então, fica a coisa como se não tivesse acontecido nada. Estão todos na rua, tranquilamente, nenhum respondendo, nem por ter cometido essa violência menor, né? Que é de furar o pneu dos veículos, de agredir patrimônio público, nem por isso, né? Como combater essa síndrome de normalidade, Lucas? Eu acho que tem isso que o Ayrton falou, a gente, em discussões que a gente faz sobre questão de reforma do sistema policial, né? A gente tem falado muito que polícia sem controle vira milícia, né? E o que a gente vê é que uma polícia que foi construída, ela é um legado da ditadura militar e que ela foi colocada numa verdadeira operação de guerra em muitos estados e sempre teve essa lógica belicosa no qual a polícia foi colocada de matar o inimigo faz com que as próprias estruturas internas de controle da corporação não
algum tempo passem a não funcionar, né? Se a gente pegar o próprio histórico da ditadura, você via que já não funcionava, né? Mas é muito grave que essa hierarquia não seja respeitada, porque o que a gente vê é justamente uma perda de hierarquia não só nessa corporação, mas também em várias instituições do poder público, né? Eu acho que, complementando um pouco o que o Ayrton falou, eu acho que o principal para a gente ter em consideração é essa questão da Lei de Segurança Nacional que cria ou que explicita a figura do inimigo interno, que já existia desde antes, né? E essa figura do inimigo interno, eu acho que a gente vive num momento, por um processo político, né, que a nova república que a gente passou, por conta dos governos lulistas, o governo lulista colocou uma proposta de política como não enfrentamento, né, como construção de coalizões, como construção de consensos sociais. E isso irritou certas parcelas da sociedade que necessitam sempre ou ficaram com esse legado de que a democracia se faz a partir do confronto, a partir da tentativa de eliminação do outro com o qual eu não concordo, ou daquele que atrapalha os meus interesses. Então, a gente tem um legado extremamente preocupante que a gente precisa falar, que é esse legado da ditadura, mas a gente tem um legado do presente também, que é uma mídia que construiu a ideia de um inimigo interno dentro da democracia, que seria o petismo, né? Essa ideia de que o regime democrático foi maculado pela corrupção ou por certos agentes políticos que seriam o que impediria que a nação estivesse progredindo de acordo com o que a gente gostaria, cria em duas vertentes de inimigo interno. Então, para a população, isso foi muito vendido. Para a população, o que impede a população de viver bem? Por um lado, é o traficante, por um lado, é o bandido, é aquele que atrapalha a sociedade, então esse deve ser eliminado pela polícia. Por outro lado, os políticos corruptos. Então você cria esse ódio dentro da democracia que só vai dar como resultado a eleição do Bolsonaro, que é alguém que vem com um discurso belicoso e que fala claramente que é preciso eliminar, tanto por um lado, o petismo, ou o lulismo, como vocês quiserem, e por outro lado os bandidos. E o problema é que isso vira com organizações, com instituições sem hierarquia, sem controle, sem controle social e democrático, isso vira uma máquina de perseguição a inimigos, vira uma máquina de autoritarismo e de repressão, que é um pouco o que a gente está conversando aqui. Então, acho que, para terminar um pouco a resposta, eu acho que a gente tem que olhar com muita seriedade para esse processo que transformou a democracia em seu caráter, em que o conflito é algo produtivo, para a democracia como algo de um conflito permanente em que a gente precisa eliminar o outro que incomoda. Porque o nome disso já não é mais democracia, é fascismo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Obrigado, Lucas. Nós vamos fazer uma pausa na entrevista com Ayrton Soares e o Lucas Vilauta para ouvir o repórter Euleno Gualtieri, direto de Nova York, com a reportagem Profissionais da Saúde e Idosos podem ter prioridade na imunização da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lidera parcerias com vários setores e países, buscando o desenvolvimento, financiamento e acesso a testes, suprimentos, medicamentos e futuras vacinas da Covid-19. De acordo com a diretora da Agência para o Acesso a Medicamentos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos, a brasileira Maria Ângela Simão, as diretrizes sobre o destino inicial de uma possível vacina ainda são analisadas. Falando à ONU News, a vice-diretora-geral disse que essas regras serão anunciadas até a primeira semana de julho. Ela destacou que há alguns avanços nas áreas de pesquisa, fundos e medicamentos. São critérios de alocação que possam orientar os países, na medida em que vão recebendo as doses, sobre quais são as populações prioritárias para serem vacinadas. Há muito consenso em torno de que profissionais de saúde é uma população prioritária, né? Porque são as pessoas que estão na linha de frente, que garantem a infraestrutura do sistema de saúde no caso de uma segunda onda, de um ressurgimento
ressurgimento, ou como nós estamos ainda em progressão na primeira onda em muitos países. Um segundo critério poderia ser, dependendo da situação epidemiológica no país, para as pessoas de maior de 65 anos. Mariângela Simão mencionou ainda a importância da recente descoberta da dexametasona por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O medicamento pode salvar vidas quando combinado a outros tratamentos para melhorar a sobrevivência dos doentes da Covid-19. Esse medicamento, associado a outros medicamentos nas unidades de terapia intensiva, ajudou a reduzir a mortalidade de pacientes que estavam em respirador com oxigênio em até 30%, o que é um dado muito importante nesse momento, que mostra que, enquanto se busca um medicamento que ataque o vírus diretamente, outras medidas complementares nos cuidados intensivos podem ser associadas para que haja diminuição no caso de morte. Nesta sexta-feira, a OMS informou que mais de 31 bilhões de dólares serão necessários para ações para travar a pandemia nos próximos 12 meses. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara. Muito bem, Franklin. O governo do estado e o governo federal prometem cada um até o final do ano termos uma vacina aqui no país. Você acredita? Olha, eu acho difícil aqui, porque o governo federal, tanto como o governo estadual, não tem investido suficientemente para que seja desenvolvida essa vacina. Tem um detalhe importante que foi dito na entrevista do Eleutério Guevara. A representante brasileira disse que a distribuição da vacina para os países, mais do que a distribuição da vacina, seria a distribuição da fórmula dessa vacina e da tecnologia, para que os países pudessem desenvolver nos seus próprios locais. Acho que isso que é mais fundamental do que a importação e a vacina chegar. Se chegar a fórmula de uma vacina que tenha efeito, os próprios países poderão fazê-la e isso poderá ter uma imunização maior da população do que a importação dessas vacinas. Muito bem. Voltamos a falar da ditadura militar com dois importantes convidados, Ayrton Soares e Lucas Paolo Vilauta. A gente falou de momentos de exceção, né, durante a pandemia, esse isolamento social, e essa realidade de manifestações contra o Supremo, com intervenção militar. A nossa democracia corre riscos, Ayrton? Olha, muito boa essa sua questão. Eu estive avaliando tudo aquilo que vivi enquanto advogado de presos políticos, até de quando estudante, através dos centros acadêmicos, da UE, da UNE, sempre verificamos por dentro como funcionavam as Forças Armadas, Mas agora nós temos uma ameaça maior. Não é a ameaça de um golpe militar. As Forças Armadas, elas... Foi dito a elas, na Escola Superior de Guerra, nos cursos de Estado-Maior, em todos os mecanismos onde se reúnem generais, coronéis, foi dito a elas que o artigo 142 da Constituição dá a elas o poder moderador. E, por incrível que pareça, eu vi essa defesa feita pelo jurista Ives Gandra, que eu respeito muito pela sua cultura geral, que sustentou durante o tempo todo que, diante da desarmonia entre os poderes, as Forças Armadas poderiam intervir. Então, para que um golpe? Se isso consta da Constituição. E eu fui verificar no procedimento constituinte, que deu origem a essa nova Constituição, que ali houve alguma coisa obscura que pode ser interpretada. O texto do artigo 52, ele não diz que as Forças Armadas podem ser o poder moderador, ou seja, o Legislativo, em divergência com o Executivo, se o Poder Executivo requisitar ou reivindicar a aplicação desse artigo, ele pode interferir nessa desarmonia. O Judiciário, se acionado pelo Poder Executivo, pode... O Judiciário, o artigo invocado, 142, pelo Poder Executivo, pode fazer com que se cumpra esse artigo da Constituição. E aí quem vai dirimir isso é o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário também pode ser atingido por isso. Então, existe um dispositivo inserido nesse artigo, e pior ainda, eu ouvi o professor Ives Gandra dizendo que isso ele ensina nesses cursos que ele profere há muitos anos,
na Escola do Estado-Maior das Forças Armadas, no Escola Superior de Guerra. Então, isso aí está colocado na cabeça desses generais de que isso é possível, não é? Então, eu não imagino que eles precisem colocar tropa na rua para isso. É simplesmente pressionar de tal forma para que esse mecanismo seja cumprido. Então, com base no artigo 142, nós vamos interferir nas relações entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que tem que ser harmônicos, não é? Independentes e harmônicos. Quer dizer que então nós temos um poder moderador, que está acima de tudo, que são as Forças Armadas. Então nós temos uma ditadura autorizada, se invocado esse artigo 152 e for cumprido esse artigo 142, essa é a grande ameaça que eu vejo hoje. Isso tem sido pouco discutido. Isso, eu não vi uma contestação firme dos órgãos da democracia, ABI, OAB, CNBB, sobre essa interpretação que foi dada pelo jurista Ives Gandra e que é veiculada permanentemente para esses generais todos que fazem esses cursos. E tem mais de uma coisa ainda. Vamos lembrar que a grande força hoje desse poder que está aí constituído é porque eu perguntei para um ex-ministro da Defesa como é que ele entendia que, de repente, o general estava fazendo continência para o capitão. Não é? Ele disse, não é para o capitão, não. Você tem que se lembrar de uma coisa. Tem que se lembrar que o sujeito faz o serviço militar, o brasileiro faz serviço militar, depois ele pode ser cabo. Durante o período que ele seja cabo, ele pode ser sargento. E depois de ser sargento, nesse período extinguido, esse período que ele não pode ser mais nada, então ele pode ser miliciano. Com a formação militar toda, com todos os conceitos incutidos na sua cabeça. Então você tem redutos de milicianos do Rio de Janeiro, enraizados, e já em São Paulo, que são intocáveis. Por quê? Eles vêm da PM. E a PM tem essa formação, eles têm essa formação. E são intocáveis. Então, as maiores ameaças que eu vejo para a democracia não é exército na rua, é miliciano na rua, agindo de forma até clandestina, como tentaram fazer, como fizeram na Bolívia, com o presidente Evo Morales. O presidente Evo Morales teve que sair da Bolívia porque a família dele estava ameaçada e a integridade esteve ameaçada. E uma representante dele, de um daqueles governos locais, foi nas ruas, foi espancada, foi violentada, foi humilhada. E o que aconteceu? Assumiu o poder de uma hora para outra uma deputada, não é? E tudo isso tendo por trás os americanos. Então eu não acredito que vá tropa para a rua. Não precisa. Existe já uma tropa na rua. Que são esses milicianos para agir clandestinamente e a PM para fazer aquilo que for preciso fazer. Você citou o artigo 142. Eu estava vendo aqui, da Constituição brasileira, que a intervenção militar só acontece depois do aval do Congresso Nacional. Não acontece dessa forma. A intervenção militar pode ser invocada por quem quer dar o golpe contra o próprio Congresso Nacional. Então, isso é uma coisa absurda que se colocou aí. Olha, se a intervenção militar é para reequilibrar os poderes, vamos chamar assim, um dos poderes é o Congresso Nacional. E uma vez eles colocados sob investigação, que está provocando a desarmonia, que força vai ter esse Congresso Nacional? Vão passar por cima. Bom, diante do que o Ayrton falou, Lucas, nossa democracia corre risco? Olha, nossa democracia corre risco desde 1989. A democracia está sempre em risco. Eu gosto muito do que o filósofo Rancière fala, né? Uma democracia que não esteja em risco não é uma democracia, né? E aí a gente está falando não de instituições, mas o núcleo duro, a essência da democracia, que é a possibilidade de que as instituições possam trabalhar os conflitos sociais que existem, a essência da democracia coloca a democracia perpetuamente em risco, porque sempre tem um risco, né, de que um poder ou um grupo se arrogue seu papel de moderador ou de ter a chave para resolver todos os conflitos e eliminar aqueles que impedem que se viva bem, né, como eu estava falando anteriormente. Então eu acho que a nossa democracia sempre esteve em risco. E acho que agora esse risco é cada vez maior por conta de que justamente a essência da democracia está atacada
no momento em que a gente tem duas coisas acontecendo. A primeira delas, acho que muito bem, como o Ayrton estava falando, é a questão de que esse governo ele não entende que o Estado é soberano a qualquer governo. Ele tem uma imagem de soberania que é uma imagem autocrática de soberania, que é a ideia de que o governo de uma pessoa, de um grupo de pessoas, pode se sobrepor ao Estado. Né? Então, essa é a ideia de que existe um governo soberano. O Bolsonaro não entra na cabeça dele que existem instituições que são soberanas ou que o próprio Estado, com os seus três poderes, é soberano e representando a vontade popular, é soberano a um governo eleito, né, para representar ou para representar o executivo dentro desse Estado. Isso por si é um problema, porque você tem um cara que não entra isso na cabeça dele, não vai entrar. Né? A gente já teve a prova de que ele pode fazer pactuações, baixar um pouco a guarda em algumas coisas, mas ele não entende o princípio básico, esse princípio básico da democracia. Né? Somado a isso, ele não entender que a democracia é um regime de conflitos entre interesses, entre vontades, entre opiniões distintas. E por último, acho que uma coisa que mostra que a nossa democracia está em risco, e que eu acho que é bastante importante a gente salientar isso, é que o conceito de democracia ele nunca chegou para a maior parte da população, né? Então a gente tem uma população que eu costumo dizer que tem amplos setores da população que se sentem desprivilegiados, se sentem desassistidos pelo Estado, se sentem não parte, que o Estado só chega por uma intervenção que é uma intervenção que provoca morte, que é uma intervenção que provoca dor, que provoca sofrimento, né? A gente pode falar que no governo Lula isso estava em conflito, porque a gente caminhava para um Estado que promovia o estado de bem-estar social para as pessoas, por outro lado você tinha um Estado repressor ao mesmo tempo, principalmente com as suas polícias e algumas instituições que promoviam sofrimento. E para essas pessoas, o Estado existe esse conflito em que o Estado, a democracia, é vista como repressão, é vista como aquilo que tira privilégios. E aí tem todo aquele discurso de corrupção que a gente estava falando. Então, a partir do momento em que as pessoas, e tenho que defender um pouco que entrou alguém aqui. Continuando. É a nossa repórter. Para concluir, já concluiu só. Ok, não, só concluindo, então, esse governo bolsonarista ele foi eleito justamente nesse discurso que o Estado ele impediu a vida plena da população. Então, a partir do momento em que as pessoas não identificam o Estado como aquilo que permite a mediação dos conflitos sociais que existem, por um lado, e por outro lado, que a harmonia entre os três poderes é o que permite um bom funcionamento, a partir do momento que a gente teve um governo bolsonarista que foi eleito com essa ideia de que o Estado é um empecilho, que o Estado é algo que atrapalha, que a corrupção estatal é algo que atrapalha, a gente tem uma democracia em risco, porque o Bolsonaro vai continuar defendendo que o Estado e os poderes são o que impedem ele, enquanto governo soberano, eliminar o mal que está sendo vendido, o mal que impede a democracia. Então é sempre importante, só concluindo mesmo, lembrar que boa parte da população estava num debate com a pesquisadora Esther Solano e ela contava para a gente que ela fez muitas entrevistas, né, e que as pessoas falavam, não, eu sou defensora da democracia, mas eu não vejo nenhum problema em fechar o Congresso. E para muita gente, isso não é oposto, porque as pessoas não entenderam ainda a função dos poderes e como que uma democracia funciona. Uma visão clara do sistema democrático, né? É importante o funcionamento de todas as instituições. Agora nós vamos com as notícias de destaque do Observatório do Terceiro Setor, com Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Eu trago para vocês hoje as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas é de que um projeto de lei pretende criar um auxílio cuidador para pessoa idosa ou com deficiência. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados e prevê o auxílio de um salário mínimo para pessoas que precisam de cuidados no dia a dia. Outra notícia é de que a sede da NASA terá o nome da sua primeira engenheira negra. Este feito foi alcançado por Mary Jackson em 1958 e a história dela foi retratada recentemente no filme Estrelas Além do Tempo.
Para encerrar, a Folha de São Paulo lançou uma campanha para explicar o que foi a ditadura militar. O projeto, que leva o nome O que foi a ditadura, visa mostrar o autoritarismo que marcou o regime militar e o quanto foi árdua a reconquista pela democracia. Entre as iniciativas dessa campanha está um curso online gratuito com 4 aulas. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado pelas informações. Isabela, você volta na próxima semana. Muito bem, está aí a Folha de São Paulo engajada na defesa da democracia. Importante destacar que no último fim de semana, o Datafolha fez uma pesquisa, 68%, quase 70% da população defendeu o sistema democrático, Ayrton. Esse é o dado positivo, não é? Porque tivemos índices muito menores antes, né, de defesa do apoio à apesar de todos esses ataques, né, que a democracia vem... É verdade. Mas o que eu estava me lembrando, Joel, é que naquele papel do artigo 142, exerceu uma influência muito grande entre os constituintes o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército. Ele está ali, naquele obscuro artigo 142, como você mesmo mostrou. Ele subordina ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, mas se o Poder Legislativo está sendo questionado, como é que ele vai agir? Bom, mas eu queria lembrar uma outra coisa aqui, que é o fato dessas Força Nacional de Segurança. Eu me lembro bem de ter uma vez conversado com o ministro Jobim, que era o ministro da Defesa, e dito a ele, olha, nós precisamos ter uma força que atue em modos democráticos, como tem a Guarda Nacional dos Estados Unidos, não é? Ela intervém nos conflitos internos e respeita o cidadão, não é? Eles não põem lá o exército para fazer isso, muito menos a polícia para fazer isso diante dos conflitos. Põe uma força, uma Guarda Nacional. Então, o Jobim criou uma Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional que ele criou foi pegar na PM os agentes para compor a Guarda Nacional. Então, se você verificar qual é a composição da Guarda Nacional hoje, que é essa Força Nacional de Segurança, ela vem toda da Polícia Militar, contaminada por aquela ideologia do inimigo interno. Não é verdade? Então, isso é grave. E eu vejo que a força do Bolsonaro perante esses generais está no poder que ele tem. Por isso que ele frequenta aí paraquedista, ele frequenta reunião de cabos, sargentos, ele apoia todos esses movimentos, não é? Porque é daí que ele tem um embasamento, porque de repente um general que é o ministro da Casa Civil esteja ali dócil. E esse general do antigo SNI, o general Heleno, quem era o general Heleno? Eu me lembro muito bem, quando Silvio Frota estava desafiando o Geisel, querendo que não houvesse abertura, e aquele episódio do Vladimir Herzog, sucedido de mais 2, 3 assassinatos lá dentro do ICOD, fez com que o Geisel destituísse o general Eduardo Melo, do Segundo Exército. Eu e outros deputados que estavam sempre na linha de frente ali, ficamos apreensivos e muitos de nós até preocupados para qual embaixada a gente iria. Porque o Geisel convocou os comandos militares para uma reunião no Palácio do Planalto e o Silvio Frota convocou os comandos militares para uma reunião no Forte Apache, na sede do Exército em Brasília. E nós estamos esperando para onde vão esses comandos militares das várias regiões do país. Felizmente, olha como eu tenho que dizer, eles foram para encontrar o Geisel. E quem é que estava no gabinete do general Frota? General Heleno. Então veja como que as coisas são. E general Heleno está ali, nesse órgão de antigo SNI, né? Segurança e Informação, não é? Que cuida da segurança do presidente da República, mas bisbilhota todas as atividades do país, não é? Então esse homem ali dentro, com aquela presença miúda, né? Porque ele é pequenininho e tal, tem essa origem. Silvio Frota que queria não um AI-5 melhorado, incrementado ao invés da abertura. Isso muito que bem. A gente tem que tornar público, dizer para as pessoas que fazem opinião, olha, atentem para isso, atentem para aquilo. Veja, toda vez que tem intervenção da Guarda Nacional nossa, que não é Guarda Nacional igual a dos Estados Unidos, nós temos esses descalabros, como isso que aconteceu no Ceará.
Muito bem. Para vencer essa contradição que o Ayrton acabou de falar, nós temos, de um lado, um Estado preocupado com a segurança nacional e ainda vivendo uma filosofia de segurança nacional de 30 anos atrás. Como vencer essa contradição, Lucas, e consolidar nossa democracia no país? Bem, essa é pergunta chave, né? É difícil pensar soluções. Eu acho que a gente consegue colocar muito bem os problemas aqui. Caminhar para soluções é que é muito difícil, né? Mas eu acho que, pegando um pouco o que o Ayrton falou, eu gosto muito disso que ele traz, que é os jornalistas têm obrigação de saber esse tipo de coisa e informar. Falar quem foi General Heleno, a gente precisa ter um jornalismo um pouco mais ativo mesmo, né? A gente teve um jornalismo hiperativo para construir esse inimigo interno, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco esse jornalismo ativo para construir as bases democráticas, né? Então, a questão é de estar... O Instituto Vladimir Herzog também trabalha na defesa da liberdade de expressão. A gente tem cobrado do jornalismo com relação a... Acho que a gente está cobrando muito, né? Estamos ouvindo. Pois não, pode concluir, Lucas. Não, eu estou ouvindo uma música. Agora uma música, sim. Não, a gente, por exemplo, trabalha com relação à liberdade de expressão e também temos nosso núcleo de monitoramento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, né? Então, esse, por exemplo, é um dos caminhos para a gente transformar as instituições. A gente teve no país uma Comissão Nacional da Verdade que fez 29 recomendações sobre o que poderia mudar, né? Uma delas que a gente trabalha é a questão da lei de anistia. A gente vai entrar ainda essa semana com um pedido de amicus curiae na DPF 320, DPF que discute a lei de anistia proposta pelo pessoal depois da condenação do Estado brasileiro no caso Gomes Lund, que fala do Araguaia. E a lei de anistia é fundamental porque a gente vive um país marcado pela impunidade, né? Então tem uma cultura muito forte na polícia que eu posso romper as hierarquias, eu posso exceder nas minhas funções, eu posso matar que eu nunca vou ser punido. Isso foi uma coisa que foi deixado um legado. Mas voltando na questão do jornalismo, a gente tem, por exemplo, um trabalho que a gente vai lançar agora, reforma do sistema de perícias no país. É um trabalho muito consistente, tocado pela pesquisadora Flávia Medeiros. A gente vai lançar esse relatório e, junto com esse relatório, o que a gente quer fazer é uma atuação junto com a imprensa. A imprensa tem obrigação de, em cada matéria que faz, não só denunciar os descalabros da violência policial, mas mostrar como, na maior parte das cenas de violência, a perícia não chega. A perícia não faz o seu trabalho, que é trabalhar levantando evidências de forma independente. A gente não tem como ter a perícia trabalhando de maneira autônoma, porque o delegado que instrui o inquérito, ele tem uma visão sobre o inquérito, que é uma visão que visa defender os policiais. Por que eu estou falando isso que é importante? Porque a gente pegar alguns coletivos de mídia periférica, aqui em São Paulo, a Ponte, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o coletivo Papo Reto, eles fazem um trabalho muitas vezes que a perícia não está fazendo, que é ir até a cena do crime e levantar as evidências, levantar as incongruências, levantar alterações que estão sendo feitas e forjados que estão sendo feitos na cena de crime, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem um jornalismo engajado em informar sobre aquilo que é relevante para a compreensão das pessoas de como as instituições devem funcionar, a gente começa a avançar um passo. O que a gente tem hoje é um jornalismo, em grande parte, que não informa, que a gente tem comentaristas que vão para lá, que vão nos grandes meios falar normalmente sempre as mesmas coisas. E a gente precisa ter um jornalismo, sim, que caminhe muito com a questão da construção de políticas públicas. A gente não pode ter só o terceiro setor fazendo advocacy, mostrando dados e pressionando o poder público. A gente tem um papel de jornalismo fundamental para informar aspectos relevantes para a questão das construções de políticas públicas. Então, para finalizar, eu acho que apontando um dos caminhos possíveis, a gente tem vários outros que a gente trabalha também no Instituto Vladimir Herzog, a gente tenta encontrar algumas soluções possíveis, mas eu acho que essa cobrança que o Ayrton acabou de fazer está no coração da coisa,
que é a gente ter um jornalismo engajado com informar a memória, a história e os dados relevantes para as pessoas saberem o que precisa ser feito. A gente saber que um general que esteve à frente do Serviço Nacional de Inteligência, que perseguia e reprimia, né, as pessoas, é hoje quem está no GSI, é fundamental para a gente entender qual que é a mentalidade que está por trás desse governo. É uma mentalidade que vê segurança como perseguição, como censura. Então, só concluindo mesmo, é isso. A gente precisa ter um jornalismo mais ativo em informar as pessoas com responsabilidade sobre os dados e como a democracia deve funcionar. É necessário um processo de conscientização da sociedade civil através da busca de uma informação correta, Franklin. Você tem verdade, informações e perguntas? Sim, eu primeiro queria falar da nossa campanha, né? No início da pandemia, o Observatório Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena. Como a pandemia, infelizmente, ela está se estendendo e o isolamento social também, nós seguimos também nessa nossa campanha. O objetivo é ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como estão se sentindo durante o isolamento social, por meio de enquetes publicadas no Facebook e também no Instagram. Além disso, também estão sendo publicados vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e compartilhar informações para que nós possamos passar por esse momento melhor de pandemia que nós estamos vivendo. E também convido para que as pessoas nos sigam em nossas redes sociais. Para saber mais, acesse facebook.com/Observatório 3 Setor e também @Observatório 3 Setor no Instagram. Eu queria fazer uma questão tanto para o Ayrton como para o Lucas. Né? Nós vemos que o Brasil está sendo, de uma certa forma, no exterior, gozado, para falar uma linguagem popular, né? Ou seja, está sendo motivo de chacota pelo nosso governo, né, do nosso desgoverno, da forma como está sendo conduzido. Tá? E eu pergunto, essas críticas internacionais que estão sendo feitas para o Brasil, vocês acreditam que isso possa interferir de alguma forma na mudança da conduta do governo federal, pelo menos no que se refere à questão da pandemia? Ayrton. Essa pressão existe. É uma pressão internacional forte. A última, a maior de todas, foi essa dos maiores investidores que manipulam bilhões de dólares, né? Dizendo, olha, tomem aí, vejam a Amazônia. Não vamos deixar ninguém fazer negócio com vocês. Não é? Mas o agronegócio que sustenta esta política de desmatamento, de violência, que acaba atingindo índios, né? O agronegócio é muito poderoso. É muito poderoso. É claro que dentro do agronegócio tem muita gente que é democrata. Tem muito democrata, mas quem conduz, supostamente hoje a ministra da Agricultura vem do agronegócio, você não vê uma ação do Ministério da Agricultura que possa, de qualquer forma, dizer, olha, nós não concordamos mais que sejam plantado soja em terras desmatadas da Amazônia. Nós não concordamos mais com isso. Não é? Você não vê uma posição dessa que venha do agronegócio. Você vê propaganda tentando fazer a cabeça do povo brasileiro que o agronegócio é a solução para tudo. Então, todo dia eu vejo pelo menos 3, 4 imagens projetadas de uma coisa que eu como em casa e que eu devo isso ao agronegócio. É uma coisa que a carne, o arroz, o milho, tudo isso vem para nós porque existe um agronegócio forte. Mentira! O agronegócio é para exportação. O agronegócio não é para o mercado interno. Se fosse a produção de arroz que o Brasil tem e que exporta, distribuída aqui internamente, o preço do arroz ia lá embaixo. Não é verdade? A produção de carne ia lá embaixo se fosse consumida pelos brasileiros. Você paga um filé mignon, não sei se seja a carne mais nobre, eu não entendo de carne, mas você paga quanto por um filé mignon, se você for comprar? E quanto esse povo brasileiro há muito tempo deixou de comer carne? E nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. Bovino, suíno e aves, né? Então, esse paradoxo que nós vivemos é que tem que haver uma intervenção. Mas quem é que pode intervir nisso? Congresso Nacional. Quem compõe hoje a maioria no Congresso Nacional? Que hoje o Bolsonaro desprezou no início,
mas agora está cortejando com cargos milionários, pessoas que foram, inclusive, punidas por corrupção, que dirigem partidos, deputados que estão por trás de indicações que se sabe que é para fazer o que se fazia antes, que nós todos condenamos, não é? Então, esse Congresso Nacional podia ter uma intervenção. Olha, eu às vezes vejo como esse presidente da Câmara e o do Senado me surpreendem, porque eles estão ousando, porque tem apoio ainda, né? Estão ousando enfrentar determinadas medidas que têm sido propostas e têm melhorado. Por exemplo, o caso mais claro, esse ajuda emergencial que está se dando, que o governo queria dar R$200 e foi imposto a ele pelo Congresso Nacional que fosse R$600. E agora há uma briga do presidente da Câmara e do Senado para que esses R$600 sejam mantidos. Aí vem o Guedes, esse Guedes que não aparece, né? Ele está escondido, né? Ele mandou a FIF responder outro dia, uma crítica que foi feita à distribuição desse dinheiro, mas ele não aparece. Agora, será que eu já disse isso algumas vezes, será que o povo brasileiro sabe que nós temos uma poupança de 362 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano? 362 bilhões de dólares. O dólar a R$5 faz uma conta. É 1 trilhão e 500 bilhões. É um dinheiro que daria para cobrir aí... Esse 1 trilhão de bilhões dá para você... Veja como é que está o pequeno negócio, pequena e média empresa, microempresa. O dinheiro foi liberado, mas não sai. Quem segura? Quem está no Banco Central? É o cara que representa os bancos. E por que o banco não dá esse dinheiro? Porque ele quer garantias. Aí vem o Tesouro e dá garantia, e ainda o dinheiro não sai, porque esse dinheiro está sendo utilizado pelos bancos. Esse dinheiro foi liberado pelo Tesouro. Quer dizer, quem tem poder de intervenção nisso? O Congresso Nacional. Quem tem poder de intervenção nisso? Quem entrar com ação no Supremo. Aí as pessoas dizem, mas o Supremo se mete nos negócios do Executivo. Mas como ele se mete? Não, ele é chamado. Não há nenhuma manifestação do Supremo que não decorra de uma provocação legal, de uma representação. Eu preciso fechar o programa, eu tenho mais 4 minutos. Foi muito boa a participação dos dois, de você e do Lucas. Eu quero, desse nosso assunto, acho que você trouxe informações muito importantes de um período que você viveu como advogado e deputado, né? Na época da ditadura militar. E o Lucas, desse trabalho que realiza lá no Instituto Vladimir Herzog. Um minuto para cada um. Eu vou dar 1 minuto para a conclusão final. Nos foi imposta. Petrônio Portela articulou com os generais e nos impôs. Nós votamos contra esta lei de anistia. Não era a lei que nós queríamos, mas a maioria, na época do Congresso, que era a Arena, aprovou a lei de anistia. E o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou uma representação que dizia ela se aplica para todo mundo, inclusive para torturador, ela fez a paz social no país. Eu acho que todos esses episódios que você está narrando, nós estamos vivendo as consequências agora. Eu considero isso, as suas conclusões finais da sua participação no nosso programa. Agora eu quero ouvir o Lucas. Lucas, eu tenho mais 1 minuto e meio para você. Eu quero suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado na sua participação no nosso programa do dia de hoje? Acho que, pegando o gancho com a Ayrton, a questão da lei de anistia, a gente precisa urgentemente rediscutir essa lei de anistia para que a gente possa não ter essa cultura de impunidade e essa cultura que eu acho que nos levou aonde estamos, que é a tolerância com o intolerável. A gente tem um país que lida com uma pandemia que é de escala global, é a coisa mais séria que aconteceu em escala global nos últimos 100 anos, né? E no sentido de uma pandemia. E a gente ter esse governo não tendo nenhuma estratégia e não está fazendo as suas ações orientadas a políticas públicas, e isso que o Franklin estava colocando, mas e a pressão internacional? O que acontece é que a gente está tendo cada vez mais tolerância com o intolerável. E a gente precisa começar com a lei de anistia, mas a gente precisa ter uma conscientização da população de que não é possível tolerar o intolerável em várias esferas, né? Na saúde, na agricultura, na educação e nesse trabalho de memória que a gente precisa fazer. A gente precisa prestar contas com a nossa ditadura para que essa tolerância com o intolerável não continue sendo a marca do que a gente vê no nosso Estado de Direito, né, na nossa democracia.
É fundamental resgatar nossa memória para nós termos qualidade de vida e sempre na defesa dos direitos humanos, Franklin. Sim, para finalizar, Joel, ditadura nunca mais. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ayrton Soares, advogado, e foi um dos grandes defensores dos presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. De Lucas Paulo Vilauta, coordenador de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.